Graça e paz, queridos. Mais uma vez a gente está aqui para ministrar da Palavra de Deus e os temas que a gente tem estudado nesses domingos é o ser de Deus, é a pessoa de Deus e de coração. Eu espero que essa lição de hoje ela traga ensinamento para a sua vida, assim como tem trazido para a minha. E que nós possamos, a partir do momento que a gente conhece mais e mais a Deus, que a gente possa estar crescendo na nossa vida espiritual, tanto em conhecimento quanto graça e na prática realmente da palavra de Deus. A.W. Tozer, ele diz o seguinte: a coisa mais importante para o cristão é o que ele pensa a respeito de Deus. É o conhecimento de Deus que define todas as coisas ao nosso respeito. O conhecimento de Deus, ele determina como nós pensamos, como nós cremos, como nós adoramos, como nós enxergamos a Bíblia, como nós vivemos, como a gente entende Deus, como a gente atravessa as tribulações. Quanto maior o nosso conhecimento a respeito de Deus, mais elevada será a nossa vida cristã, no sentido de sermos piedosos e santos, separados para Deus. E quanto menos conhecimento a gente tem de Deus, menor é a nossa estatura espiritual. Lembra daquela musiquinha que a gente aprendeu lá quando a gente era pequenininho? Quem não ora, a Bíblia não lê, Bíblia não lê, Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Então é assim, quem não ora, Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então, no estudo de hoje, nós estudaremos os atributos de Deus. Os atributos, aqueles que não são comunicáveis, que Ele não comunicou aos homens. São os atributos incomunicáveis de Deus. E para começar a aula de hoje, tem uma pessoa super especial, que todos gostam muito, que vai dar início orando e colocando essa aula nas mãos de Deus. Pai bendito, Pai celestial, nesse instante, diante da Tua presença, quero orar pela família presbiteriana em Vila Formosa, para o seu pastor, para todos os irmãos investidos de responsabilidade, e em especial quero orar em favor da classe escola Monte Sião, com a qual trabalhamos mais de 10 anos junto com a irmã Dona Geusina. Que abençoe a Ruth como professora, o seu auxiliar, para que sejam realmente porta-voz da palavra de Deus, falando aos corações dos seus alunos, instruindo-os sobre o poder e a obra de Deus, tão necessitada de pessoas capacitadas. Que Deus os abençoe. Amém. Então vamos lá. Atributos são qualidades, propriedades, virtudes e perfeições de uma pessoa ou de um ser. Como Deus é um ser, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que ele é. Os atributos de Deus revelam como Deus é e como funciona o seu caráter. Então, nós só conhecemos a Deus através daquilo que Ele se revela. Fora da revelação de Deus, a gente não tem como conhecer Ele. Podemos conhecê-lo até onde Ele se revela, tá? Então, até onde Deus se revela é até onde a gente consegue conhecer. Os atributos de Deus, eles são divididos em incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que são exclusivos, que são restritos para Deus. E os comunicáveis, a gente vai ver na próxima aula com o Marcelo, que é a aula 7, que são restritos à sua pessoa, mas que ele comunica aos homens. Dentro dos atributos incomunicáveis, hoje nós vamos estudar a imutabilidade, a eternidade, a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Vamos começar pela imutabilidade. É o fato de que Deus não muda no seu ser. Deus é o mesmo ontem, hoje e com certeza Ele será amanhã. E para isso a gente tem comprovado na Bíblia os seguintes versículos. Números 23, 19. Deus não é um homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Salmo 102, 27.
Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13,8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Tiago 1,17. O Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, através desses versículos, a gente percebe que Deus, ele não é um homem para que ele minta, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e nele não tem variação e nem mudança. O segundo atributo que a gente vai ver que Deus não comunica para nós é a sua eternidade. Então a gente vê através desse gráfico aí que Deus, ele estava lá na criação, antes de Cristo, depois de Cristo, no juízo final, e ele estará na eternidade. Então Deus, ele não tem princípio e nem fim. Ele não está atrelado ao nosso relógio ou calendário, porque ele vê de cima tudo que acontece. Nós vemos uma parte da nossa vida, mas Deus, o que ele vê? Ele vê o todo. Ele é atemporal, ele não se limita ao tempo, mas ele age no tempo e ele faz o quê? Ele dirige toda a história. Ele está no começo, no meio, no fim. Ele está em cada etapa. Deus vê tudo ao mesmo tempo e conduz a história. Deus é eterno. Ele não possui nem início e nem fim de existência. Então, esse atributo de Deus, que é a eternidade, ele não comunica para nós. Primeiro, nós vimos a imutabilidade, Deus não muda. E a eternidade, Deus não tem começo e nem fim. O próximo que a gente vai ver é a onisciência. Deus conhece plenamente todas as coisas e não há nada que ele não saiba. Não existe uma questão, sequer nenhuma, que Deus ele não possa responder. Para estudar os 3 últimos atributos, nós vamos olhar para Davi, que fala como alguém que conhece intimamente a Deus através do Salmo 139. E a gente vai ler esse salmo em 3 etapas, e uma pessoa muito querida também, vamos ver se vocês reconhecem a voz, vai ler do versículo 1 até o versículo 6 do Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Então, através desses 6 versículos, nós percebemos que Deus conhece plenamente todas as coisas e não há nada que ele não saiba. Não existe uma questão sequer que Deus não sabe. E isso a gente percebe Davi falando isso, né? Porque ele diz assim: Senhor, tu sondas e me conheces. Então a gente tem que reconhecer que nós estamos diante de um Deus que nos conhece intimamente. Sondar significa explorar, investigar, esquadrinhar, examinar, penetrar os pensamentos e sentimentos na mente e no coração de uma pessoa. E Deus conhece a gente dessa forma, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Como que Deus conhece a gente? Deus conhece a nossa rotina. Ele sabe quando eu me assento e ele sabe quando eu me levanto. Coisas pequenas que nós fazemos no nosso dia a dia e nós fazemos várias vezes durante o nosso dia, é do conhecimento de Deus, não foge ao conhecimento de Deus. A distância também não é um problema para Deus, porque de longe ele penetra o meu pensamento. Deus está no céu e nós aqui na terra, no entanto, ele penetra os nossos pensamentos. Deus sabe o que nós fazemos de noite e o que nós fazemos de dia. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece
todos os meus caminhos. O que eu faço durante o dia, como eu trabalho, como eu lido com as coisas diárias e também a forma como eu deito, como eu descanso à noite, tudo é do conhecimento de Deus. Ele conhece a nossa rotina, tanto de dia quanto de noite. Deus conhece a nossa imaginação, aquilo que passa nos nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que a gente não conta para ninguém, aquilo que a gente não revela para ninguém, Deus conhece. Antes de falar, antes da palavra chegar na minha boca, Deus já conhece tudo que eu vou dizer. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas. Não existe realidade fora do querer de Deus. Ele conhece tudo sobre o nosso respeito. Como será que Davi, nesse salmo, ele se sentia diante da onisciência de Deus, sabendo que Deus conhecia tudo a seu respeito? Olha o que ele fala: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. O conhecimento de Deus é tão completo que o cercava. Deus o conhecia tão bem que não tinha para onde Davi fugir. Por detrás, na frente e sobre mim está a sua mão. Ele chega à conclusão que da forma como Deus conhece ele, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo tão elevado, não o posso atingir. Pensar que Deus ele conhece todas as coisas é maravilhoso demais para nós. Pensar que Deus está conosco na hora que a gente acorda, na hora que a gente senta, na hora que a gente levanta, na hora que a gente está no trabalho, nas coisas mínimas que eu faço, que eu não estou sozinha, que eu tenho a presença de Deus. E Deus, ele é um Deus onisciente. É onisciente por quê? Porque ele conhece todas as coisas, ele conhece os nossos pensamentos, ele esquadrinha o nosso caminhar. Ele está sempre com a gente, não tem para onde realmente eu esconder alguma coisa de Deus, porque Deus ele sabe todas as coisas. E como é que você se sente diante desse grande rei, sabendo que ele é onisciente, sabendo que ele conhece tudo aquilo que passa dentro da sua cabeça, ele sabe, tudo aquilo que você vai falar, ele já sabe. Será que a gente se sente como Davi? Tal conhecimento é demais, é muito para mim, é maravilhoso demais, Davi fala. Será que para nós também, saber que nosso Deus é onisciente, é maravilhoso? E Davi, ele se sente pequeno, protegido, sondado, cercado, esquadrinhado. Não existe nada que ele pense que Deus não sabe. E Davi, ele se sente maravilhoso e sobremodo elevado, de tal forma que ele diz, eu não posso atingir. Nós nunca chegaremos ao ponto de dizer que nós conhecemos Deus. Esse conhecimento é elevado demais para nós. Não existe uma questão que Deus não possa responder. Em Romanos 11, 33 e 34 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então, através desse versículo, a gente se pergunta, quem pode compreender a mente de Deus? Quem pode ensinar alguma coisa para Deus? Nada está oculto a Deus. Ele conhece todos os fatos e interpreta todos com sabedoria. Hebreus 4,13 diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então a gente percebe que o nosso Deus é um Deus onisciente. E esse atributo dele, que ele sabe todas as coisas, é um atributo incomunicável. Nós jamais conseguiremos entender isso a respeito de Deus. Por quê? Porque a nossa sabedoria é limitada. O outro atributo que Davi ele fala aí no Salmo 139 é a onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma plena, não em partes. Não às vezes como a gente fica, sabe? Quando
você está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo e você não está 100% ali, quando alguém está falando com você, mas a sua mente está pensando em outra coisa, isso não acontece com Deus. Quando Ele está num lugar, Ele está 100%, assim como Ele está aqui com a gente agora, 100%, como está em outra parte qualquer do mundo, em outro lugar qualquer, Ele também está 100%. Por quê? Porque Deus, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, de forma plena e em suas dimensões distintas. Não, Deus Ele não fica confinado num lugar específico, mas Ele consegue estar em todos os lugares de forma plena. 1 Reis 8:27 diz o seguinte: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Salomão, depois que ele está lá construindo o templo, ele percebe que por mais luxuoso que fosse o templo, ele não poderia conter Deus. A infinitude de Deus, ela não cabe dentro de um templo, ela não cabe dentro de um lugar. Tudo tem o seu lugar determinado, não é o próprio Salomão que fala isso? Mas Deus, ele não tem um lugar definido e nem determinado. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Por quê? Porque Ele é um Deus onipresente. Ele está em vários lugares, em todos os lugares, ao mesmo tempo, de forma plena e 100%, ali com atenção, 100% aonde Ele está. O Salmo 139, de 7 a 12, nós vamos ter uma nova leitura agora, desses versículos. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Preste atenção nas perguntas retóricas de Davi. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo mar, do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, até lá haverá de guiar-me a tua mão. Para onde eu posso escapar da presença de Deus? Para cima? Para baixo, para a direita, para a esquerda, nas trevas, na luz, porque elas são a mesma coisa para Deus. Não tem para onde eu fugir. Não existe lugar no universo onde nós possamos fugir da presença de Deus. Ele está em todo lugar. Nós já vimos isso quando a gente falou de imanência, né? Da imanência de Deus. Deus, Ele está em todo lugar. E aí Davi faz essas perguntas retóricas. Para onde eu vou me ausentar? Para lugar nenhum. Para onde eu vou fugir? Para lugar nenhum. Porque aonde eu for, Deus está lá. Davi, diante da presença, da onipresença de Deus, entende que não pode escapar da presença de Deus. Deus está conosco em todos os lugares e em todas as ocasiões. Ele ouve a nossa oração, feita a qualquer hora e em qualquer lugar e ao mesmo tempo. Isaías 41, versículo 1 e 2 diz o seguinte: mas agora, diz assim o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ainda a gente tem outros versículos da onipresença de Deus. Amós 9, versículos 2 e 3. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá.
Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordens à serpente e ela os morderá. Para onde que eu posso fugir da presença de Deus? Deus está em todo e qualquer lugar. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Salmo 145:18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Mateus 18:20, a gente tem essa promessa maravilhosa, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então a gente tem que perceber e respeitar esse nosso Deus, porque nós nunca estamos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, vendo tudo que nós fazemos. E tem mais uma musiquinha que a gente aprendeu quando era criança. Deus tudo vê, vê, vê. Deus tudo escuta e tudo Ele vê. Então o nosso Deus é um Deus onipresente. Então vamos recapitular os atributos incomunicáveis de Deus até aqui. A gente viu a imutabilidade, que Deus não muda. A gente viu a eternidade, que Ele não tem começo nem fim. A gente viu a onisciência, que Ele sabe de todas as coisas. E a gente viu a onipresença, que Ele está em todos os lugares de forma plena. E por último, a gente vai ver a onipotência. A primeira menção desse atributo está lá em Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Ele é o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É um atributo infinito, não teve início e nem fim. Ele não é limitado, não há limites. Não tem, por mais profundo, alto, largo, não tem limites o poder de Deus, né? Tem mais um cântico, hoje eu estou cheia de cânticos. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, tão fundo, profundo é o amor do nosso Deus. Não tem limites para Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ter poder significa que Deus é capaz de fazer qualquer coisa e realizar qualquer obra. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Ele teve poder sobre a morte quando Ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Ele teve poder sobre os demônios quando Ele ordenou que os demônios saíssem daquele homem possesso e fossem para os porcos. Ele tem poder sobre as doenças, no caso do leproso, do cego Bartimeu, do coxo de Betesda, da mulher com fluxo de sangue. Ele tem poder sobre a natureza, as pragas do Egito, as águas do dilúvio, a figueira. Tem poder sobre os animais, quando Ele dá a ordem para o grande peixe engolir Jonas. Enfim, o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, Ele tem poder, Ele é onipotente, não tem nada que Ele não possa fazer. Deus, do nada, Ele criou o universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Com o quê? Com o som da sua voz. Bastou Ele falar para que as coisas acontecessem. Só um Deus todo-poderoso poderia fazer isso. Em Salmo 139, o nosso último bloco, eu acho que agora vocês já reconheceram a voz de quem está lendo. Ela vai ler dos versículos 13 até o 24. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Davi reflete no fato de que Deus conhece todas as coisas, a onipotência. Deus está em todos os lugares, onipresença. E porque foi Ele quem fez todas as coisas, a onisciência. Como Deus Criador, Ele conhece a sua obra e está presente nela. E Davi, ele consegue enxergar isso na própria vida dele. Quando ele fala, desde o ventre da minha mãe, né? Pois tu formaste o meu interior. Tu formaste a parte de dentro, os meus órgãos internos. Tu me teceste. É como se um artesão tivesse tecendo. É assim que Davi via Deus formando ele, ainda quando ele não era nada. Veja ao ponto que Davi chegou. Deus conhecia tão bem ele, conseguia esquadrinhar o pensamento, quando ele andava, quando ele deitava, conhecia os pensamentos, e agora ele chega ao ponto de enxergar que Deus conhece ele muito antes dele nascer, quando os ossos dele ainda eram informes, não tinha forma, ele não tinha forma alguma. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha como Davi, ele fica extasiado diante da grandeza de Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se ele contasse, seriam os grãos de areia. Contaria e nunca chegaria ao fim. Então, Davi, ele percebe que esse Deus com quem ele tem uma intimidade tão grande, conhece ele não só o Davi de agora, não só a Ruth de agora, mas muito antes de eu nascer. Deus já tinha escrito, ele já sabia como eu seria, ele já sabia como eu falaria, ele sabia a cor do meu cabelo, ele sabia tudo. Deus já sabia sobre a minha vida. E eu só posso bendizer a Deus por ele me escolher, para ele me escolher para ser filha dele, né? Que preciosos são os pensamentos de Deus para a minha vida. Como ele tem abençoado, ele já tinha escrito cada um dos meus dias no seu livro. Então a gente percebe mais uma vez o que Davi reflete a respeito de Deus. Deus já havia escrito todos os dias de Davi, bem como os nossos, cada um deles escrito e determinado. É porque ele determinou, é que ele sabe o que vai acontecer e não o inverso. Quando Davi reflete sobre o poder de Deus, sobre a sua própria criação, ele fica extasiado, como nós falamos, né? São preciosos demais para mim, ó Deus, os seus pensamentos. Como é grande a soma deles. Somente o cristianismo tem essa visão exaltada de Deus, que Deus é um Deus tão grande, que Deus é um Deus tão maravilhoso, que Deus é um Deus tão tremendo, que mesmo sendo um Deus tão majestoso, Ele cuida, Ele olha para a minha vida e Ele olha para a sua vida também. E o que nós podemos aprender desses atributos hoje? Da onipotência. Quando a gente estiver passando por lutas e desafios, a gente tem que lembrar do nosso Deus, que Ele é onipotente, que nada é impossível para Ele. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrados. Não há nada que Deus não tenha o poder de realizar, porque Ele é um Deus onipotente. Qual situação, qual lugar, qual região, qual momento
em que Deus não está com você, que Ele não se faz presente? Qual é a situação que você já passou que Deus não está presente, ou que você está passando que Deus não está presente? Basta invocar o seu santo nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ele é um Deus de perto e não de longe. Ele é um Deus onipresente. Tá difícil? Você não sabe como fazer? Olhe para a onisciência de Deus, que não tem limites, que não tem nada que Ele não possa solucionar. Clame pela resposta de Deus, porque Deus, Ele é um Deus onisciente. É um Deus que sabe todas as coisas. Então, se eu começar a entender esses atributos de Deus na minha vida, entender que Ele é imutável, que Ele é um Deus que não muda, que eu entender que Ele é um Deus eterno, que Ele é um Deus que age desde a eternidade e vai continuar agindo na minha vida e na vida do universo. Se eu entender que Ele é um Deus que pode todas as coisas, que Ele é um Deus onipotente, que Ele é um Deus onipresente, que Ele está comigo todos os dias e vai estar até a consumação dos séculos. E se eu entender que Ele sabe todas as coisas, isso vai fazer diferença na minha vida e isso também vai fazer diferença na sua vida. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas e me conhece. E eu quero terminar com algumas frases do reverendo Augusto Nicodemos. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas e me conhece. E daí? Significa que eu posso me comunicar com Ele em silêncio. Deus sabe o que pensamos. A palavra não chegou à minha boca e Deus já conhece todos os meus pensamentos. Significa que eu nem preciso saber orar direito, porque Deus conhece o meu coração. Sabe o que se passa na minha mente e o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Significa que eu posso pedir para Deus me sondar, me examinar e corrigir o tempo todo. Deus é onipresente e está em todo lugar. E daí? Lembre disso quando você pecar em secreto. Não tem lugar onde você possa se esconder da presença de Deus. Lembra que Ele é onipresente quando você se sentir sozinho, desamparado, sem ninguém. Deus está ali com você. Não tem lugar algum que Ele não esteja. Deus é onipotente e pode todas as coisas. E daí? Significa que Ele vai punir os injustos e satisfazer o nosso desejo de justiça. Significa que podemos confiar em todas as promessas dele porque Ele é poderoso para cumprir. Significa que Ele é poderoso para nos perdoar em Cristo Jesus. Significa que eu tenho à direita de Deus um intercessor, Jesus Cristo, que é homem onisciente, onipotente e onipresente. Jesus Cristo é o mediador entre eu e Deus. Que Deus nos ajude, né? E nos dê um coração alegre, maravilhado, como o de Davi, extasiado pela grandeza de Deus, que conhece tão bem a gente, que conhece tão bem tudo aquilo que Ele criou, que vê tudo, que pode tudo, que sabe de tudo. E que esse conhecimento que a gente tem adquirido sobre Deus, sobre a revelação dEle na Bíblia, que faça diferença na sua e na minha vida, para que a gente possa olhar para esse Deus grandioso e mudar a nossa perspectiva de vida, mudar a forma como nós vivemos, sabendo que a gente não está sozinho, sabendo que Deus está conosco todos os dias, que Ele pode todas as coisas e não tem nada demasiadamente difícil que Ele não possa dar solução. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa aula, por mais uma vez o Senhor se revelar a nós através dos seus atributos incomunicáveis. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus tão grande, é um Deus poderoso, é um Deus onisciente, é um Deus que se faz presente, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigado por isso.
Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela vida de Jesus Cristo, que nos liga a ti, que nos une, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem olhado para nós, apesar de todos os problemas que nós temos atravessado. Nós podemos sentir, Senhor, a tua mão a nos cercar por detrás, por diante, para a direita e para a esquerda. Não tem lugar que a gente possa fugir da tua presença, ó Pai. Obrigada por isso, porque dessa forma nós nos sentimos amados, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos seguros, ó Pai. Obrigada porque o Senhor tem sido o nosso rochedo, o nosso baluarte, o Deus presente. Obrigada por essa aula, obrigada por esses irmãos que estiveram conosco durante esse tempo precioso. É por Cristo que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Eu quero agradecer a participação do pastor Abel, que esteve orando, e também da dona Eunice, que esteve fazendo as leituras bíblicas, e também a participação de vocês que estiveram conosco aqui mais esse domingo. Deus abençoe, que vocês tenham um dia na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te dê uma boa semana e te guarde. Beijos!